Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos na nossa escola de leonismo, o grande marco do nosso distrito, a forma de nós nos encontrarmos virtualmente, né? E aprendemos mais sobre o que é o nosso leonismo. Hoje nós teremos uma palestra, serão 4 palestras, sobre fundação de clubes de Lions e de Leos Clubes. É muito importante para todos, uma vez que mais clubes, mais associados, são mais mãos para nos ajudar no nosso serviço. Então, isso é muito importante. E quero agradecer já antecipadamente ao nosso companheiro Carlos Eugênio pela sua forma sempre tão atenciosa de colaborar conosco, né? E também aos nossos palestrantes, o nosso ex-governador Toshiro, né? O nosso Toshihiro, o nosso companheiro Ali Rubim, nosso companheiro Jorge Dávila e o nosso companheiro Léo, muito querido, Gustavo. Né? Eu acho que nós já podemos, companheiro Carlos Eugênio, e já iniciar, porque hoje teremos bastante assunto. Então, para nós não perdermos nosso tempo, vamos começar então. Obrigada. Obrigado, então, governadora. Puxa vida, estar aqui, então, fazendo a condução desse trabalho, por delegação aí do João Santos, como eu disse, que hoje não pôde participar, nem ele, nem o PCC Cláudio Rigo. Então, me pediram para fazer essa parte, e a gente vai fazer aí com a ajuda de todos, né? Hoje nós temos, na Escola de Leonismo, então, a palestra sobre fundação de Lions e Leos Clubes. Nós temos 4 apresentadores, o PDG Toshiro Ida, o companheiro Alessandro Rubim, o Jorge Ávila e o Léo Gustavo, né, que vai nos brindar aí com essas suas palestras. Eu não sei se o Toshiro, eu não estou vendo ele aqui na lista, será que ele saiu? Toshiro. Ele deve ter dado algum problema aí com o link do Toshiro. Deixa eu ver se ele está... Estou dizendo que o cavalo agora só está rodando. Vou soprar agora. Estava rodando, vou dizer. Eu mereço, sabe uma coisa? Daqui uns dias vocês vão chegar aqui e dizer que pena. Puxa vida, o Toshiro, acho que não, ele deve ter caído, então nós vamos ter que fazer uma primeira alteração aí na nossa sequência, né? Chamando também o companheiro Alessandro Rubim. Será que ele está aí? Está ali, né? Ali está aí. Então, você, por favor, eu vou atender aqui o Toshiro que está me ligando. Ali, você pode, então, começar a sua palestra, enquanto a gente acerta aqui a situação do Toshiro. Certo. Boa noite a todos. O microfone. O meu está ativado aqui, não sei o que é. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Ouvindo perfeitamente. Ah, sim. Então, tá bom. Boa noite a todos, então. Durante a semana, estive junto com o companheiro aí, elaborando o que a gente poderia falar a respeito da temática aí de criação de novos clubes, né? Ensaiamos junto com o companheiro João, fazer uns slides aí para deixar bem bonita a apresentação, fizemos capa contra capa, e no final aí de toda essa semana, ele me falou assim, eu prefiro que você vá da sua forma mesmo, e não, nós precisamos de força, né, e trocar ideias e compartilhar ideias que estão dando certo. Então, assim, de nada adiantaria nós estarmos aqui reunidos essa noite e a gente vir trazer as coisas que não deram certo, que
realmente está difícil de abrir novos clubes, que os clubes de Léo estão fechando, enfim, eu não vou enumerar aqui. Então, eu trago para essa noite, para compartilhar com os companheiros, que, primeiramente, eu vou falar da divisão D2, que é onde eu estou inserido, então, eu tenho acompanhado de perto aqui, e para que os companheiros leões saibam, tenho certeza que também deve estar aí, né? Se não entrou, já vai entrar. Depois que eu fui convidado para a gente falar a respeito da criação e também da manutenção dos clubes, eu entrei em contato com um companheiro leão, o companheiro Marcos, a gente passou um dia e uma noite quase toda junto, saímos visitar alguns clubes aqui na nossa região, fazer um levantamento do que falta, em nós para que a gente consiga, principalmente na questão do companheiro Marcos, que ele quer reativar, né, vamos dizer assim, o Léo Clube aqui de Francisco Beltrão, que é onde eu estou hoje, né, e ele está muito motivado e ele queria experiências, né, e infelizmente, e quero aqui enaltecer o novo grupo do Léo, a nova diretoria, os novos meninos que estão aí à frente dessa pasta, eles já tiveram 2 vezes só nos últimos dias aqui na minha região. Então, eu quero dizer assim que dos 5, 6 anos que eu estou no Lions, para mim é a primeira vez que eu vejo isso e já sinto a mudança na vontade das pessoas de voltar a ver o crescimento do Léo Clube. Eu sempre digo que, para mim, é um segmento, né? O Léo e o Lions, para mim, é uma coisa precisa estar afinada com a outra para funcionar bem. Então, assim, essa vinda deles para cá faz com que as pessoas tenham mais conhecimento sobre o Léo e se interessem também. É o que despertou no companheiro Marcos. E também, para poder entender Léo, eu conversei com o Pedro Augusto, né, que é filho da nossa companheira Sara, do nosso companheiro Leão Maurício, para também entender dele, né? O que motiva ele a estar aí acompanhando, né, a diretoria nesse ano? Viajaram muitos quilômetros nos últimos dias, como eu já falei. Então, assim, eu venho falar com conhecimento baseado em depoimentos das pessoas que estão à frente do nosso movimento e do movimento leoístico. Então, assim, primeiramente, né, aqueles companheiros que não sabem, eu, juntamente com o companheiro Leão Sandro Espadoto, o companheiro Marcos de Santa Isabel, iniciamos em 3, 4 ali, nós fundamos, né, o Lions Clube de Santa Isabel. Eu digo nós porque é mérito não só nosso, mas das nossas famílias também, nossas esposas são companheiras Leão até hoje. Então, primeiramente, eu tenho que enumerar, primeiro, se você não tiver o apoio da família, você pode ser um companheiro leão? Claro que pode. A sua esposa pode ser domadora, ela não precisa ser companheira leão, mas eu vou dar um testemunho meu, assim, a minha companheira Clau, que deve estar aí na live, ela é 50% do meu trabalho, porque é a pessoa que me dá estrutura, tanto em casa, quando eu estou em viagem, hoje eu estou a trabalho, eu não poderia participar da reunião, o companheiro João sabia, mas o Lions é uma coisa que queima dentro do meu peito. Então, meu chefe, que é meu companheiro Leão, também está aí na live, ele vai entender que pedi a dispensa, né, vim para o hotel e estou aqui para participar. Então, primeiramente, você vai precisar do apoio da sua família. A família ela é fundamental, é essencial. Então, quando você tiver... isso daí eu estou falando para companheiros leões, mas é lógico, é para que vocês saibam como que foi a trajetória, porque em cerca de 4 anos, são 2 clubes fundados, onde eu tive a honrosa participação. Então, estou falando com propriedade, né? Não é fácil. A pessoa que fala que é fácil, não é. Companheiros de Jubas Grande, aí, veja, Marilu, Péricles, alguns que eu consigo ver aqui, gosto de citar. É muito difícil, mas aonde eu quero chegar? Nos slides, a gente tinha feito o passo a passo. E, primeiramente, no slide, que eu ia dizer que primeiro você tem que sonhar. Primeiro você vai ter que tirar o sonho e materializar ele aqui, ó, tudo escrito. Eu tenho mania da escrita. Então, você traça a estratégia.
Assim nós fizemos em Santa Isabel. Depois, num período de 4 anos, eu tracei uma estratégia de ajudar a fundar o Lions Clube de Pato Branco. E, graças a Deus, assim, consegui de imediato contatar 3 casais, primeiramente, que hoje o companheiro Wanderson é o presidente lá, o 2º ano dele, porque o 1º ano foi só meio ano de mandato, e está lá à frente do clube com maestria, ele e a esposa dele, a Daiane. Depois tem os meus amigos lá, o Diego, a esposa dele, né? Enfim, uma série de famílias que nós trouxemos. Quando você trabalha com família, o teu trabalho reduz a dificuldade 50%, mesmo porque ninguém gosta que ofenda a sua família, né? Então você não vai ofender a família dos outros. Trabalhando em família é muito gostoso, porque você não vai querer tratar a esposa do teu colega, da sua família, da maneira... Você vai tratar da maneira que você trata a sua esposa e vice-versa. Então, primeiramente, nós encontramos famílias. E aí, o Lions Clube de Pato Branco está lá, vocês sabem muito bem, sucesso absoluto nesse 1º ano de vida deles. Eles são muito atuantes, são muito participativos. Lions Clube de Santa Isabel, muito atuante. Teve um problema ali que foi de manutenção, de manter, né? Manter os associados, mas que já foi sanado, já entraram novos associados e está ali um sucesso. Então, assim, Lions Clube, para você tratar de fundação de Lions Clube, primeiramente, que o Lions tem que arder, um fogo ardente dentro de você. Se você não tem isso, como é que você vai incentivar outra pessoa a ter? Você não consegue, né? A gente não consegue. Diz que o melhor livro que as pessoas podem ler é o que a gente faz, né? E não o que a gente escreve. Então, as pessoas estão sempre lendo as nossas atividades, elas estão sempre lendo as nossas ações, e não o que a gente escreve em jornais, em Facebook. Enfim, é ação. Nós estamos ali, né? Hoje eu pertenço ao Lions Clube de Santo Antônio do Sudoeste, que é onde eu resido. Então, junto com a presidente de divisão, a companheira Vanessa, que eu espero que ela esteja aí na live também, nós já traçamos 3 municípios circunvizinhos ali de Santo Antônio, o qual eu já visitei os 3, e na próxima vinda da companheira governadora aqui, a primeira vinda dela na região, nós iremos levar, no mínimo, um casal de cada cidade dessa, para que eles sintam o que é o movimento leonístico, para que eles nos conheçam, e que essa chama que eles ainda não têm, acenda dentro do coração deles, e eles possam ir para a cidade deles determinados em fundar Lions Clube, porque a cidade ganha, a população ganha, o mundo ganha com a fundação de Lions Clube. E eu, automaticamente, ou simultaneamente, tenho buscado aprender muito sobre o movimento Léo, porque é uma coisa que me interessa e, realmente, eu não tenho muito conhecimento. Mas, assim, agora o Pedro Augusto, que é uma pessoa que é mais de perto da gente, com todo respeito à diretoria, a quem está à frente do Léo, o Gustavo, todos os meninos, mas, assim, nós vamos colar no Pedro para que ele transmita o conhecimento que ele está tendo aí na capital, em Curitiba, que ele possa passar para nós aqui no interior e que nós possamos aplicar. Mas eu estava conversando com ele e pedi algumas ideias, né? Anotei todas as ideias dele. São ideias formidáveis, mas, assim, o jovem pensa com uma cabeça, né, que é diferente da nossa. Mas nós já fomos jovens, então é muito fácil de entender. É muito mais difícil, companheiros, eles entenderem a nossa cabeça, porque eles não vivenciaram ainda o que a gente vivenciou, e é super natural. Então, primeiro, a minha dica, não queira que o jovem entenda a sua cabeça, mas nós devemos entender a cabeça deles, porque já tivemos o mesmo temperamento, o mesmo desânimo, a mesma falta de vontade. Então, eu hoje me dei conta do quão simples vai ser trabalhar com os meninos do Léo, porque eu já passei por o que eles passaram e eu sei qual é o desejo deles. O desejo deles é fazer amizade, é ter conhecimento, é participar, mas para isso eles precisam ser provocados. Então, hoje o Pedro me deu uma palavra em inglês ali, achei legal, viu, Pedro? Mas não vou aplicar aqui, que eu nem sei pronunciar, mas eu sei procurar o tradutor, e quer dizer rede, né? Rede de relacionamentos, e é o que nós vamos fazer a partir de agora. Lá em Santo Antônio, nos últimos dias já teve 2 reuniões, já estou encerrando, tá? Prometi que é 10 minutinhos aí, acho que é excelente na fala. Então, nós estamos nos reunindo, teve uma
uma ação ontem do Léo Clube na minha cidade, eu não pude participar por estar trabalhando, mas foi dos álbuns de figurinha, lá, trocas de figurinha, fantástico, foi nota 10. Nós temos também, eu acompanhei ontem o comando da polícia lá do Distrito Federal, o qual vão nos doar um cão-guia que está em treinamento para nós ceder para um jovem que é parcialmente cego lá no município de Santo Antônio, e eu tenho certeza que o Léo vai fazer parte desse projeto, e é dessa forma, é com projetos, é com ações, e principalmente com envolvimento, que a gente vai atrair de volta os jovens para o Léo. Nós temos cerca de 14 jovens companheiros lá em Santa Isabel, esperando para que seja fundado o clube deles. Eles estão aguardando. Mas, assim, eu confesso, eu, Alessandro, companheiro Alessandro, eu não dei o devido valor para a temática. Eu não me dediquei mais ainda para estar reunindo essa gurizada, para levar, se for preciso, locar um micro-ônibus, a gente loca, divide entre os companheiros, levar eles em Santo Antônio para eles conhecer o que é Léo Clube, levar nos municípios que tem Léo Clube. Mas, para encerrar, eu peço a cada um de vocês, companheiros e companheiras, o trem-bala do Léo Clube está passando pelas cidades. Deem o devido respeito que eles merecem. Não feche a porta das suas cidades para o movimento leoístico. Receba essa gurizada. Eles estão cheios de energia e eles têm tanta coisa para nos ensinar que muitos de nós não temos ideia. Então, assim, eu, particularmente, essa semana me surgiu um fogo que nunca tinha ardido em meu coração, que é o movimento leoístico. Quero muito aprender, vou procurar os meninos, vou me interessar, mas sei que para eles irem bem, nossos clubes de Lions têm que estar bem. E para os nossos clubes de Lions estar bem, nós precisamos crescer. Eu sei que parece ser meio monetário, meio materialista, mas nós precisamos crescer. Crescer como? Em número de associados. Então, assim, uma última dica minha, devemos rever nossos conceitos em relação de como as admissão de associados no clube. Nunca perdeu o respeito de Lions, que nós, para ser integrante de Lions Clube, é pessoa íntegra, é pessoa de moral elevada, é pessoa respeitosa, é pessoa não fraudulenta. Mas eu não tenho amigo dessa estirpe. Então, meus amigos estão habilitados a serem companheiro Léo. Então, vamos rever os nossos conceitos, vamos dar uma facilitada, porque tem gente lá fora, meus companheiros, morrendo de vontade de ser um de nós. Muito obrigado, tá? Valeu, Ale. Parabéns aí, companheiro Ale. Realmente a tua fala foi de coração, né? Que essa chama você certamente passou para cada um de nós e foi muito importante aí a tua palestra, tá? Parabéns. Para a gente não se alongar mais, então, nós já passamos aí de imediato para o PDG Toshiro Ida, que eu vou já... Posso colocar a palestra já no ar, Toshiro? Tudo em ordem? Boa noite para todos. É uma satisfação estar trabalhando junto com esses valorosos. São 45 pessoas participando nesta noite. É uma satisfação muito grande. Esta noite eu gostaria de analisar com vocês por que nós devemos fundar clubes. Porque através de fundação de novos clubes em que nós estamos conseguindo crescimento. Os números que vou analisar junto com vocês vai mostrar que é importante o engajamento de maior número de nossos associados a participarem deste trabalho de extensão. Carlos Eugênio, por favor. Vocês estão vendo aí? A próxima. Então, o leonismo vivendo década de 90, 80, 90, agora no ano de 2022. Vejam vocês, lá atrás, em 30 de junho de 90, o Lions Internacional contava no mundo inteiro
com aproximadamente 1.370.000 associados. E depois, passamos em 91 para 1.382. 96, batemos recorde até então de 1.425.000. Irá por 2017, por causa do centenário, saltou para novamente a 1.425.000. E em 2018, maior marca de toda a história do leonismo, 1.453.000. E em 19 caímos para 1.423. Só que, a partir daí, o leonismo começou a decrescer. E no último dia 30 de junho, marcamos 1.374.000. Isto significa 30 anos atrás, ou no ano que eu ingressei no leonismo, em 1989. Então, este número indica que há urgente necessidade de repensar, desenvolver e colocar em ação as estratégias eficazes de crescimento, através de fundações de núcleos e clubes, porque os clubes existentes, não sei o que está acontecendo, está morrendo muito precocemente. Por favor, seguinte. Evolução de associados em diferentes níveis. 30 de junho de 2008 são dados mais antigos existentes hoje no site do Lions Internacional. Então, no mundo, de 30 de junho de 2008 a 30 de setembro, agora de 2022, portanto, 14 anos depois, o mundo inteiro cresceu apenas 7%. E a nossa área constitucional 3 cresceu 14%, passou de 92 para 106 mil. E o Brasil, nesse período, 14 anos, cresceu apenas 0,04%. Veja quantas pessoas aumentou, 638 para 654. Então, em 14 anos, no Brasil inteiro, cresceu apenas 16 pessoas. Eu acho muito pouco, não dá para nem comentar isto. É uma vergonha, em 14 anos, acrescentar apenas 16 pessoas. No Distrito Múltiplo EREA, deu uma marcha-ré de 5%. EREB cresceu 5%. O pior foi EREC, que deu marcha-ré de 14%. E o nosso múltiplo ERD foi melhor no Brasil, aumento de 14%. Estamos salvando a face do leonismo brasileiro. Seguinte. Evolução de associados distrito por distrito do nosso múltiplo ERD. O nosso distrito ERD1 foi muito bem, cresceu 20%. RD2 decresceu cerca de 13%. RD3, 16% a menos. E o campeão brasileiro do nosso distrito múltiplo foi RD4, com mais 56%. RD5, 2%. RD6, 17%. RD7, 5%. RD8, segundo lugar no nosso múltiplo, com 53%. E RD9 decresceu cerca de 10%. No geral, crescemos 14,25%. Então, vocês vejam que nós tivemos 3 distritos que tiveram um decréscimo muito grande. Nós temos que dar paradeiro nesse tipo de tendência. O seguinte, aqui no nosso distrito RD1, eu relacionei aqui todos os clubes que, agora em 30 de setembro, tinham acima de 40 associados. Vão ver o que aconteceu nesse período de 14 últimos anos. 2 vizinhos cresceu 200%. O Batel cresceu 183%.
Assis Chateaubriand cresceu 60%. Medianeira, Parque Iguaçu, mais 51%. São Miguel de Iguaçu, 48%. Marechal Cândido Rondon, com 11%. E Ubiratã, com 9%. Vejam vocês, todos os grandes clubes do nosso distrito RD1, todos cresceram, no mínimo 9%, que foi Ubiratã. Os demais cresceram mais do que isto. Então, quando a tendência mundial, tendência do Brasil foi de decréscimo, estes grandes clubes do distrito RD1 cresceram, provando que, mesmo em situações de dificuldade, porque está passando o mundo, se eu souber trabalhar, dá para conseguir crescer. Nesse período, o Lions Clube Curitiba bateu no caso, que estava classificado em 84ª posição dentre os 505 clubes existentes em 2008. Hoje ocupamos o primeiro do múltiplo e quarto do Brasil. Quero dizer, dá para crescer e estamos provando que é possível. Vamos lá. Fundações e morte de clube no ano leonístico imediatamente anterior. Vejam vocês, no mundo inteiro, deu para criar 2.646 novos clubes. Só que, no mesmo período, morreram 2.392. Fundar clube é tão difícil, mas morrer parece mais fácil, né? Ganhamos apenas 254 no mundo inteiro. Na nossa área constitucional 3, 233 novos contra 228 mortes. Ganhamos apenas 5 clubes. No Brasil, fundamos 41 e morreram 74, isto é, perda de 33. Vejam vocês, para ter um distrito, nós temos que ter no mínimo de 35 clubes de 1.250 associados. E perdemos 33 clubes, significa, morreu um distrito inteiro. Distrito múltiplo RA, 5 clubes novos e morreram 26, perderam 21. RB, fundaram 16 e morreram 5, ganharam 11. Distrito múltiplo RC, outrora maior do Brasil, fundou 5 e perderam 20. Perda líquida de 15 clubes. Nosso múltiplo, fundamos 15 e morreram 23, perdemos 8. Particularmente, o nosso distrito, fundou-se 3 e morreu 1, ganhamos 2. Ainda bem que nós ganhamos 2, positivo. Seguinte. Fundar novos clubes, um desafio necessário para todo o mundo. Vejam vocês, no ano recém-findo, em 30 de junho, o mundo contava com 50.077 clubes, com 1.374.497 associados. Para ter este número, foram fundados 2.646 clubes, com 70.069 fundadores. Mesmo incorporando esses 70.069 fundadores, no mundo cresceu apenas 7.718. Isso significa que os clubes que morreram levaram consigo 62.350 fundadores. Imagine vocês, se não fossem aqueles 70.000, quanto que teriam caído? Seria muito grande o prejuízo. Então, esse pequeno crescimento de 7.718 foi responsável. Quem foi responsável são esses heróis fundadores de mais de 70.000 associados no mundo inteiro. Seguinte. O próximo. Em termos de nossa área constitucional 3, fechamos o ano leonístico 2020 e 21-22 com 4.301 clubes, com 106.622 associados. Para ter este número,
fundamos 233 clubes com 6.957 fundadores e crescemos apenas 1.270. Isso significa que os clubes que morreram levaram consigo 5.687 fundadores. Ainda bem que nós tínhamos fundado esses 233 com quase 7.000 fundadores. O seguinte, por favor. A melhor marca alcançada em toda a história da área constitucional 3 aconteceu no dia 30 de junho de 2018, quando nós tínhamos 4.112 clubes com 108.287 associados. E agora, em 30 de junho último, aumentamos o clube de 412 para 4.301, porém, o total caiu para 106.622, isto é, de 2018 para 2022, em 4 anos, perdemos 1.665. Ao invés de crescer, estamos dando marcha ré. Daí a necessidade de termos que dinamizar a fundação de novos clubes para compensar essas perdas. O seguinte, por favor. Aqui eu estou mostrando para vocês o resultado alcançado distrito por distrito nos últimos 12 anos, período no qual estou trabalhando como consultor de extensão da nossa matriz junto ao Distrito Múltiplo RD. Realizamos nesse período 42 workshops, treinamos cerca de 800 companheiros e acrescentamos, estou em ativo, né, em 30 de setembro último, quantidades seguintes: RD1, 11 novos clubes no período e 286 associados. RD2, 3 clubes com 67 associados. RD3 com 4 novos clubes e 87 associados. RD4, 7 clubes com 173 associados. RD5, 14 clubes com 299 associados. RD6, 2 clubes novos com 48. RD7, 6 clubes com 113 associados. E o campeão foi RD8, com 22 novos clubes com 668 associados. E RD9, 4 clubes com 63. Total de clubes fundados estão ativos em 30 de setembro. 1.073 clubes com 1.804 associados. Lembrando que em 30 de setembro, o nosso distrito RD1 tinha 1.531 associados. Significa que esses 73 clubes adicionados é muito maior do que o próprio distrito RD1. Seguinte, por favor. Aqui eu quero mostrar para vocês o que aconteceu no nosso distrito múltiplo RD, nesse período de 1º de julho de 2011, 2010, na verdade, 2010, 2011, né? Até setembro de 2022. Então, começamos no 30 de junho de 2010, que serve de base para mim, quando comecei a trabalhar nessa área. O múltiplo tinha 505 clubes com 13.944 associados. Então, esses 2 números servem para mim como referência, serve de base. E nesses 12 anos foram fundados 121 novos clubes no múltiplo. Somando, daria 626. Só que em 30 de setembro último, ao invés de 626, só contávamos com 487 clubes com 14.607 associados. Isso significa que, nesse período, morreram 139 clubes no nosso múltiplo, 121 novos contra 139 clubes mortos.
No período foram fundados e estão ativos 73 clubes com 1.804 associados. Porém, só crescemos 663, anulando 1.141 fundadores. Daí a necessidade de realizar trabalhos preventivos, visando ao fortalecimento de clubes em situação de vulnerabilidade. Em 30 de junho de 2022, do total de 1.443 clubes existentes no Brasil, 443 clubes tinham menos de 20, ou quase 38%, os quais são candidatos naturais para encerramento de suas atividades. Então, todos nós devemos colaborar no sentido de fortalecer aqueles clubes que estão em situação de dificuldade para que não cheguem à morte. Nós podemos recuperar a tempo para que estes clubes voltem a ter dias gloriosos que um dia tiveram. Essa seria a função de todos os extensionistas que foram treinados. Cabe a governadores de cada distrito fazer uso desses associados qualificados para que ajudem a fortalecer os clubes que estão em dificuldade. O seguinte, por favor. Como solicitar uma oficina de extensão? O próprio distrito múltiplo, ou subdistrito, seria o distrito, pode solicitar, seguinte, contato inicial, preenchimento de formulário de solicitação na oficina de extensão, modelo que está escrito aí, preenchendo todos os seus campos. 2 datas prováveis de realização e localidade de extensão. Nesse formulário tem que ser citados 2 cidades onde possivelmente poderão ser fundados clubes em função da realização de oficina. Isto que a Alliance Internacional pede, e a partir da realização de oficina, pede que sejam fundados clubes dentro de 60 primeiros dias. E quando não houver condições de fundar clubes, a Alliance Internacional pede que sejam fundados núcleos. Vamos dizer que só conseguiu 15, porque para fundar o clube são necessários 20 associados no mínimo. Se conseguiu 15, ao invés de desperdiçar esses 15, fundem o núcleo com os 15 e vá continuando, adicionando 16, 17, e quando chegar 20, transformar esse núcleo em um clube autônomo. Esse seria o caminho. Próximo, por favor. Aqui o formulário de solicitação de oficina de extensão, que pode ser assinado aqui no nosso distrito pela governadora, depois pode ser pela nossa amiga Neiva, que é do GET, né? Nova coordenadora de extensão, ou então próprio coordenador GMT também pode assinar esse tipo de formulário. Seguinte. O PDG Neiva Genari organizará a próxima oficina de extensão na região de Cascavel, provavelmente no início de dezembro de 2022. Depois, Neiva me confirme se vai acontecer isso ou não. Inscrevam e participem, obtendo título de leão orientador certificado. Então, aqueles leões que têm interesse em colaborar maciçamente para o crescimento do nosso distrito, inscrevam, estudem, participem, se conseguem, capacitem e trabalhem para a extensão. Fundar núcleos ou clubes e sintam orgulho de terem participado do crescimento do distrito RD1. Isso é importante para o histórico de cada associado. O que é necessário para fundar um clube? Um clube patrocinador ou padrinho. Pelo menos 20 associados fundadores que sejam de maioridade legal, isto é, acima de 18 anos de idade e de idade em conteste, né? Recolhimento da taxa de joia de fundador.
hoje estabelecido em $35. E tem que ser indicado presidente, secretário, tesoureiro e diretor de associados, eleitos dentre os associados fundadores, porque esses nomes irão compor no próprio pedido de emissão de carta constitutiva. A autorização do governador do distrito, né? Leões orientadores têm que indicar, quando for numa cidade que não tenha nenhum leão orientador certificado, pode ser indicado um leão experiente para ser orientador. E nas cidades onde tem, nas proximidades, clubes com leões orientadores certificados, então seriam indicados estes leões como sendo orientadores do novo clube que vai ser fundado. Mais informações, a sede internacional dispõe de informações muito ricas, que está escrito aí na página, e pode ser também solicitada para mim, que terei imenso prazer em oferecer informações que vocês necessitarem. Seguinte. Depois eu respondo às perguntas. Muito obrigado pela atenção. E havendo perguntas, no final a gente responde. Muito obrigado pela oportunidade. Toshiro, companheiro Toshiro Ida, sua palestra foi muito esclarecedora. Eu acho que nós temos que realmente juntar as forças, né? E ter uma metodologia para fazer com que haja um crescimento do Lions. Ninguém sozinho não se faz, andorinha sozinha não faz verão. Então, é importante que o pessoal se inscreva aí, faça as oficinas e consigamos aí os leões orientadores certificados. Acho que isso é importante, né? Então, parabenizo aí o Toshiro Ida pela sua brilhante palestra, né? E agora, então, nós temos ainda mais 2 palestras e, tão logo a gente termine, daí abriremos o espaço para as perguntas. Na sequência, então, eu chamo de imediato aí o companheiro Jorge Ávila para fazer a sua apresentação. Jorge, está aí a postos? Opa, Eu pediria que alguém que esteja com o microfone aberto, que feche os microfones para não dar interferência. Muito obrigado. todos me ouvem, companheiros? Jorge? Olá, boa noite, vocês me ouvem? Está aparecendo, está vendo? Deixa eu colocar aqui minha apresentação. Só disparar o PowerPoint, então, né? Só um minutinho. Ótimo. Todos me ouvem? Todos veem bem o slide? Tudo certo? Tudo certo. Se puder falar um pouquinho mais alto só, por favor. Eu acho que a minha webcam está um pouquinho longe, eu não consegui configurar meu microfone do fone de ouvido para estar fazendo a apresentação, mas vou tentar falar um pouco mais alto, sim. Então, boa noite, companheiros Léos, companheiras. Para mim, na verdade, é extrema gratificação estar fazendo parte desse dia de conversas, não chamam de palestras, chamam de conversas, onde acabamos de ouvir excelentes conversas ali do companheiro Ari, do companheiro Toshiro, e vamos falar um pouquinho sobre a fundação de Leões Clubes. Eu sou o companheiro Jorge Ávila, do Lions Clube de Ponta Grossa Centro, e além de ser secretário do clube, atualmente estou ajudando os meninos do Léo como assessor aqui pela região leste. Então, bem rapidinho, falando o que é Léo Clube, só para contextualizar. O Léo Clube ele é uma atividade permanente de Lions,
Assim como atividades de visão, atividades de fome, Léo Clube é uma atividade que engloba jovens e também é uma atividade permanente de Lions Club. Esse objetivo que eu coloquei aqui, eu busquei referências em fontes do leoísmo, como eles chamam, né? E o objetivo de Léo Clube é o seguinte: oferecer aos jovens do mundo uma oportunidade de desenvolvimento e contribuição individual e coletiva como membros responsáveis da comunidade local, nacional e internacional. Vejam que ele começa essa frase ali do objetivo como oferecer. Somos nós, companheiros Leão, que estamos oferecendo essa oportunidade. Então, isso é de extrema responsabilidade nossa, enquanto companheiros Leões, em estar abrindo essas portas para que os jovens também tenham essa ferramenta de participação dentro do leonismo, né? Através dos Leos Clubes. O Léo Clube no mundo existe desde 1957, quando o primeiro clube de Léo foi fundado na Pensilvânia, e aqui no Brasil o primeiro clube de Léo foi fundado em Maceió, o Léo Clube Lagoa, no ano de 1969. Então já tem vários anos de muita história de Léos Clubes dentro de Lions trabalhando junto conosco, né? Eu coloquei aqui uma questão de quebra de paradigmas para aqueles clubes, aqueles companheiros que ainda sentem um certo bloqueio com relação a estarem fundando Léo Clubes em seus clubes, né? O Léo Clube ele não pode ser tratado somente como um número, como uma meta, ele precisa ser tratado como uma atividade permanente de Lions Club, como eu falei no slide anterior. Então, a partir do momento que a gente funda um Léo Clube, dentro do nosso clube de Lions, a gente precisa ter em mente de que aquela atividade ela não pode parar. Aquela atividade ela tem que ser permanente pelos 10, 20, 30, 40, 50 anos que ainda virão pela frente. Então, precisa-se de estratégias que fomentem essa atividade como uma atividade permanente. Não adianta a gente fundar clube de Léo somente por fundar, somente por estarmos buscando atingir metas e números, e ali 2, 3 anos depois estarmos fechando esses clubes, né? Então é preciso que haja essa maturidade de atividade permanente de Lions Club. O Léo Clube ele é um investimento de Lions. Então, quando a gente funda um Léo Clube, a gente está plantando uma sementinha, né? A gente está colocando uma poupança, a gente está fazendo um investimento dentro do clube, porque ali na frente a gente vai colher os juros dessa poupança, a gente vai colher os frutos das árvores dessa sementinha que a gente está plantando. Outro aspecto que eu estudo bastante, quando não só na questão de Léos Clubes, porque já trabalhei em outras atividades com jovens, né? É que jovens dão trabalho. Jovens não dão trabalho. Todos nós somos jovens e já tivemos a vivência na época em que fomos jovens e ao nosso tempo demos o que chamamos hoje de trabalho, né? Então, jovens não dão trabalho. O que acontece é que o Léo Clube passa a ser uma responsabilidade de Lions Clube. Então, além de olharmos como uma atividade permanente, além de olharmos como um investimento que a gente está fazendo no nosso clube, a gente precisa ter esses olhos de responsabilidade pelos nossos Léos, né? E assim como qualquer outra atividade permanente, acaba demandando cuidado, atenção, planejamento, organização. Isso eu não vejo que seja como um trabalho. Todas as nossas atividades dentro do Léo Clube seguem esse cronograma de cuidado, atenção, planejamento, desde uma atividade lá de meio ambiente, de distribuir sementes, desde uma atividade de juntar cestas básicas para combater a fome, geram esse escalonamento de demandas, né? E não é diferente com o Léo Clube, porque ele também é uma atividade de lives, né? Eu coloco ainda que o Léo Clube ele é presente de Lions Club, tanto em substantivo como em adjetivo. O que eu quero dizer com isso? Que é um brinde que o Lions Club recebe, além de temporalmente ser também presente no futuro. Por que eu digo que é presente? Porque o Léo Clube ele deve trabalhar a par e passo com o Lions Club, para que ele funcione bem e dê certo. Então, a gente não pode ter esse olhar de que
No futuro, os Léus Clubes serão o nosso futuro, os Léus Clubes são o nosso presente, porque eles são considerados companheiros também. Eles têm lá o número deles de associados em MyLines e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente trata eles como, de fato, como um companheiro dentro do clube, a gente já trata como um presente, não como futuro. É isso que eu quero dizer quando eu coloco que os Léus Clubes são presentes de Lions, tanto em substantivo como em adjetivo, porque são um brinde que vem para Lions Clube, assim de serem o nosso presente temporal. Como que a gente deve olhar para Léo Clube? A gente deve olhar para Léo Clube de forma estratégica. Por quê? Porque como, pegando agora um gancho na fala anterior do companheiro Toshiro, que ele trouxe muitos dados, muitos números de muitos clubes que fecharam, de muitos companheiros que a gente acabou perdendo no decorrer do caminho, o Léo Clube é uma ferramenta que facilita a captação de novos associados para o Lions Clube. Essa é uma questão tanto quanto óbvia, porque se um Léo Clube ele é bem tratado, tem as arestas aparadas, digamos assim, e caminha redondinho junto com o Lions Clube, muito provavelmente daqui a algum tempo esses companheiros irão migrar do Léo para o Lions. Então é uma forma de captação de novos associados para a Lions Clube. E esses companheiros eles já saem engajados para o leonismo, porque se já participam de atividades, se já participam de reuniões festivas, se já sabem todas os meandros de Lions Clubes ali pelos sistemas de MyLines, MyLC e tudo mais, já existe um engajamento. Então, além de trazer da captação de novos associados, já traz para Lions Clube associados engajados no leonismo. Olha que eu diria que forte e que bonito isso, porque enquanto a gente sua camisa, escorre suor na testa, para a gente correr atrás fora do Lions, fora dos nossos clubes, para que venham novos associados, a gente está desperdiçando uma ferramenta que venha facilitar esse nosso trabalho, né? Léos e Lions Clubes que trabalham juntos atingem uma parcela maior da sociedade. Isso também é uma questão tanto quanto óbvia, né? Se a gente tem mais pessoas trabalhando, a gente vai atingir maiores núcleos da sociedade, a gente vai estar presente de uma maneira maior na sociedade. Isso serve até como um marketing de Lions Clubes, quando a gente atinge um maior número de pessoas. E se a gente atinge um maior número de pessoas na sociedade, a gente vai acabar atraindo um maior número de pessoas também para Lions e para Léo. Ações de Léo Clube podem chegar aonde ações do Lions Clube não chegariam. Também é uma questão tanto quanto óbvia, eu diria. Porque se, por exemplo, vamos imaginar lá uma ação de combate à fome, onde a gente vai lá arrecadar cestas básicas agora para o final do ano. O Lions Clube tem uma estratégia de abordagem e o Léo Clube pode ter outra. Então, somando-se isso, que eu digo que os Léos fazem com que, às vezes, as ações cheguem mais longe. Então, nesse sentido que eu coloco que as ações de Léo Clube podem chegar onde ações de Lions não chegariam. E por onde começar com o Léo Clube? Primeiramente, eu digo que o Clube de Lions que pretende fundar um Léo Clube, ele precisa ter a certeza de que ele quer, de fato, ter um Léo Clube no seu quadro associativo. Porque, como eu disse anteriormente, o Léo Clube é uma atividade permanente de Lions. A gente não pode fazer uma fundação de um Léo Clube agora pensando só nos próximos 2, 3 anos como uma meta. A gente precisa pensar que a gente vai estar com um futuro longo caminhando junto com os Léus Clubes. Então, é preciso, antes de tudo, ter a certeza de que a gente quer, de fato, a gente tem condições, a gente vai estar trabalhando junto para que esse Léu Clube seja fundado e tenha todo o seu caminhar junto conosco. A gente começa também dentro de casa. Eu tenho certeza que os companheiros têm filhos, têm filhas, alguns têm netos, sobrinhos, que às vezes sentem que poderiam estar ajudando, poderiam estar participando e não tem essa abertura nos clubes. Às vezes não tem lá um grupo de jovens, que seria o Léo Clube,
para estar participando, né? Então, às vezes, a gente esquece da nossa casa e vai procurar fora para estar fazendo essa abertura de clube, mas a gente, olhando para dentro de casa, olhando para o nosso... Se a gente faz um bom trabalho que dê exemplo, a gente dá esse exemplo dentro de casa e vai atrair ali o filho, o neto, o sobrinho, até o vizinho do lado ali para estar somando junto do Léo Clube, né? Coisa que às vezes a gente acaba deixando desapercebido, acaba deixando de lado, né? E precisamos fazer esse dever de casa, né? Não precisa esperar lá a pessoa do nosso convívio familiar ali completar a idade de 29 anos, que o Léo termina com 29, né? Para estar inserindo nos quadros de Lions. Já começa a partir do Léo Clube. Atividades como intercâmbio e camping, que são aonde foi o tema da semana passada, né? Onde o Lions envia jovens para intercâmbio mundo afora, e o camping em questão aqui do Brasil. Esses jovens que o Lions Club envia, ao retornar para suas casas, podem ser ali uma alavanca para a criação de novos clubes de Lions. Se eu não me engano, aconteceu isso em Santo Antônio com o companheiro Pedro, quando voltou do seu intercâmbio na fundação do Léo Clube, da refundação do Léo Clube lá de Santo Antônio, né? Então, também é uma atividade importante ali da gente também tá esperto ali para estar mandando jovens para intercâmbio, porque esses jovens podem vir com todo o gás ali, vendo o leoísmo do mundo, como funciona, e está trazendo isso para dentro dos nossos clubes, né? Atividades de Lions Clubes em colégios, escolas, tem a questão do cartaz da paz, né? A gente poderia estar dando um passinho a mais com relação a isso, né? Atividades de palestras em colégios e tudo mais. Também em faculdades, a mesma questão ali de colégios. Atividades de Lions na sociedade que tenham jovens como público-alvo, né? Então, aqui abro um pequeno parênteses só para contar bem rapidinho como que foi a minha história. Eu conheci Lions a partir de uma atividade que o Lions Clube Pitangui fez aqui em Ponta Grossa, em 1999. Eu estava na 8ª série do ensino fundamental e eles fizeram um concurso de redação. Fui lá, participei, não conhecia nada de Lions, não sabia quem eram aqueles senhores que estavam lá dando palestra e fomentando que a gente participasse daquele concurso. Tinha só 14 anos na época e participei do concurso de redação. E depois, na premiação, foi uma atividade festiva, né, uma assembleia festiva de Lions, onde a gente participou e tudo mais, e pude estar conhecendo um pouquinho mais de Lions quando eu tinha lá 14 anos de idade, quando estava lá na 8ª série do ensino fundamental. Hoje acho que mudou um pouquinho as nomenclaturas, mas enfim, tinha 14 anos de idade, estava no meu último ano de ensino fundamental. Foi uma atividade de Lions dentro da minha escola que fez com que conhecesse o Lions e a partir de então ali comecei a ficar mais antenado com essas questões. E quando tive a oportunidade, em 2014, entrei para Lions Club. Mas a sementinha foi plantada lá atrás, lá na atividade que o clube fez dentro da escola que eu estava estudando, né? Como fundar, então, um Léo Clube? É preciso que haja um ou mais Lions Clubes que sejam patrocinadores ou padrinhos do Léo Clube. Em cidades, por exemplo, que tem mais de um clube de Lions, como, por exemplo, aqui você está, tipo, Foz do Iguaçu, Cascavel, que cada uma tem 2 clubes de Lions, os 2 clubes podem ser patrocinadores de um clube de Léo. Não precisa necessariamente ser um clube patrocinador para um clube de Léo. Às vezes tem ali 5 jovens que têm uma afinidade com alguns companheiros de um clube, e mais 10 jovens que têm afinidades com outros companheiros de outro clube. Junta todo esse pessoal e os 2 clubes sejam padrinhos desse novo clube de Léo Clube. Isso facilita bastante a questão de fomentar novos clubes de Léo, né? Existe a taxa de fundação, que é de $100 a fundação de um novo clube, e anualmente a taxa de $100 que vem junto da taxa internacional do clube. São os custos, digamos assim, mas aqui eu usei uma palavrinha errada, não são custos, é um investimento que a gente faz no clube com relação
a Léo Clube, né, monetário, digamos assim, são esses dispêndios que precisam ser feitos. Aí, escolher um conselheiro ou conselheiros que tenham familiaridades com jovens. Aqui talvez seja um insight que o clube precisa ter, o clube que está fundando um clube de Léo, que às vezes tem ali a vontade de estar fundando um clube, mas às vezes o conselheiro Léo não tem tanto tato com os jovens e tudo mais, e acaba ali, o clube acaba não engrenando. Então é de extrema importância que, principalmente a estar fundando um clube de Léo, que esse conselheiro tenha familiaridade com os jovens. O próximo passo é definir a estrutura que vai ter esse Léo Clube. Existem dois grupos, digamos assim, dentro do Léo Clube. O Léo Clube Alfa e o Léo Clube Ômega. O Léo Clube Alfa são jovens adolescentes, na verdade, né? De 12 a 17 anos, e os Léo Clube Ômegas de 18 a 30. Aqui eu coloquei 30, mas é 29 anos e 11 meses, né? Até um pouquinho ali de completar 30 anos, né? Então, é preciso que veja que estrutura de Léo quero estar fundando para dentro do clube, né? Às vezes, aqui a questão do alfa pode pegar ali os leõezinhos, né, que estão já ficando um pouquinho maiores e tudo mais, é uma saída para que esses garotos, eles continuem o seu trabalho dentro ali, a gente não perca esse laço que é criado dentro dos leõezinhos. Então, o Clube Alfa pode estar agregando esses garotos ali dessa idade um pouco menor, quando eles entram ali na fase de adolescência e tudo mais, né? Aí, para os jovens um pouco mais velhos, de 18 a 30, o Léo Clube Ômega. Identificar os jovens em potencial, né, isso que nem precisava estar colocando, né? As questões protocolares são dois formulários que precisam ser preenchidos e enviados para Lions Internacional, o formulário Léo 50 e Léo 51. Um é preenchido com os dados dos novos associados, dos associados fundadores, e o outro com os dados dos clubes padrinhos, patrocinadores, e os dados que o novo Léo Clube vai ter, né? São esses dois formulários que precisam serem preenchidos. E dentro desse período ali, até esperar que venha a resposta ali de Lions Internacional, que é até rápido, viu? Dentro desse período, estarei organizando reuniões preparatórias, organizando a festiva de fundação e posse aos novos associados Léo. Depois disso tudo, é preciso que se dê continuidade ao trabalho para que não se morra na praia, digamos assim, com todo o ímpeto que tem numa fundação de um clube e tudo mais. Aquele período inicial ali é muito gostoso de ser vivido, mas esse gostosinho, digamos assim, a gente não pode perder, para que os clubes deem continuidade, né? Então, compreender que todo Léo Clube começa como uma semente plantada e ele não dará frutos no dia seguinte. Então, é preciso que a gente tenha também um pouco de paciência com Léo Clubes, né? Entender as demandas de jovens, que às vezes acabam não sendo as mesmas demandas que temos, e que é mesmo a questão de uma árvore, né? A gente plantar uma semente, não é amanhã que a gente vai estar colhendo frutos, né? Ela vai demorar um pouquinho, mas ela vai chegar a dar frutos, né? E dependendo de como a gente faz esse trabalho, bons frutos, né, frutos doces ali que vão dar muito bem aí. Entender que ele é o clube é considerado em suas obrigações como um clube de Lions. Por que eu coloco esse item aqui? Porque é de suma importância que os Léos Clubes também prestem os relatórios para My Lions, My LCA, e lá todos os relatórios que um clube de Lions tem a obrigação de estar preenchendo mensalmente, um clube de Léo também precisa estar fazendo, né? Então, é de suma importância que tenha também essa responsabilidade, né? E um Léo Clube de sucesso precisa ser tratado desde seu início como parte do cardume no oceano, e não como peixes dentro de um aquário, né? A gente não pode ter ali um aquáriozinho dentro da nossa sala de lá, e que bonitinho, temos um Léo Clube. Porque quando esses peixes crescerem e vierem para o nosso cardume, digamos assim, né? Nessa figura de linguagem, vão ter dificuldade em estar nadando dentro do nosso oceano. Então, já faz para o lado para baixo de nossas nadadeiras, digamos assim, desde o princípio, e um clube de sucesso, de Léo de sucesso, com certeza é esse tipo de clube que já é abraçado por um Lions Clube e trabalha para e passo junto com o Lions Padrinho, Lions Patrocinador.
Então, para hoje, seria esse material que eu preparei. Companheiros, estou à disposição também no final das apresentações para estar conversando mais a respeito dessas questões que foram levantadas. E seguem também os meus contatos. Ok? Muito bem, companheiro Melvin Jones Jorge Dávila. Sua palestra deu uma continuidade muito boa, porque o Léo é realmente o futuro do Lions, né? Então, para ajudar o Toshiro nessa caminhada toda aí que nós temos para fundar clubes, nós temos que começar a pensar no futuro e fundar Léos. Talvez seja mais fácil fundar Léos e, com o passar do tempo, transformar em Lions, né? Do que pegar já adultos com a cabeça feita, tudo, né, para ter um trabalho inicial de Lions. Então, parabéns aí pela sua brilhante palestra, né? Foi muito joia, gostei bastante, e acho que os nossos companheiros aí também gostaram, né? E agora vamos ouvir, então, as palavras de um Léo. Vamos lá com o Gustavo, né? Seja bem-vindo, Gustavo. Tá postos Boa noite, aí? companheiros. Tudo pronto? Estão me ouvindo bem? Se tiver Muito algum bem. barulhinho é porque eu estou na faculdade, tá bom? Mas acredito que não vai ter nenhuma grande interferência. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Muito bem. Todos vendo bem, me ouvindo bem? Certinho? Sim. Então vamos lá. Tem Prazer. algum microfone aberto aí? Se puder, quem Eu estiver acho com que o aqui a microfone interferência. aberto, fechar. Então, ele falou que talvez seja a interferência lá na faculdade, que ele estava, acho que, em aula ainda. Mas, enfim, vou dar continuidade. Boa noite a todos. Eu sou o Gustavo, tenho 20 anos, sou do Léo Clube de Ponta Grossa Centro e sou atual presidente do Léo Clube no LD1. É um prazer estar hoje aqui podendo falar sobre a expansão do Léo, sobre a expansão dos nossos clubes e para novos associados. Meu companheiro Jorge, companheiro Toshiro já falaram bastante da parte técnica em si. Eu, visando isso, vou tentar dar uma humanizada na minha apresentação, porque para mim é muito importante que vocês conheçam o Léo de verdade, quem são os Léos, o que os Léos fazem, onde habitam e afins. Vou passar agora o slide. Essa aqui é a nossa executiva e o nosso assessor Jorge. Esse é um registro da nossa última visita no Clube de Santo Antônio do Sudoeste, fronteira SAS. Eu quero primeiro apresentar a nossa executiva. Eu sou Gustavo, tenho 20 anos, sou estagiário, curso Direito e sou árbitro da Federação Paranaense de Voleibol. Agora, como o companheiro Pedro está por aí, se pudesse apresentar, Pedro. Opa, boa noite a todos, então. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade aí. Eu sou o Pedro, sou associado, sou companheiro Léo Pedro Augusto, sou associado do Léo Clube Fronteira Santo Antônio do Sudoeste. Atualmente, eu estou como vice-presidente do Distrito Léo LD1. Sou estudante, curso de Engenharia Civil aqui em Curitiba. Então, eu consigo fazer essa frente aqui um pouco em Curitiba, um pouco em Santo Antônio. E é isso aí mesmo. Gostaria de agradecer, tá sendo muito bom participar dessa escola de leonismo, aprendendo muita coisa. Até gostaria de agradecer aí ao companheiro Ali, que conversou comigo sobre o Léo hoje. A gente conseguiu trocar uma ideia muito boa. Tá sempre presente lá com a gente em Santo Antônio. E ao Jorge também, que está sempre presente com a gente em todas as visitas aí que a gente fez pelo Paraná e pelo distrito, e que conseguiu hoje passar muito bem com a apresentação dele, como funciona o Léo e como dar continuidade a todo esse projeto. E eu fico à disposição aí de todo mundo, e é isso aí. Pode continuar, Gustavo.
Nosso secretário não pode estar presente hoje, está em aula também o Heron, mas o Heron também é estudante, ele cursa letras na UTFPR, é engenheiro mecatrônico, e o Heron, curiosamente, já foi recordista sul-americano de cubo mágico, e hoje em dia ele é delegado da Confederação Mundial de Cubo Mágico, e dança tango. Os Léos são um talento à parte. Mas, assim, eu estou trazendo isso justamente porque eu quero a gente mais próximo do Lions, o Lions mais próximo da gente, e para isso eu acho fundamental que a gente se conheça, que a gente saiba quem está aqui, por que está aqui. Porque a gente tem esse contato, mas às vezes é algo meio superficial, e no Léo, pelo menos, a gente se trata quase como família. Claro, sempre focando no nosso trabalho, mas a gente cria uma relação muito legal, assim como vocês, leões, criam. A gente estava conversando, vocês são tipo, inspiração para a gente está no Léo hoje, um dia avisando ser um lion, ser um leão, e fazer a diferença desde já. Nós aqui, a executiva, falo por nós porque a gente tem criado esse vínculo, acredito que é mais fácil falar por nós. Nós somos 3 jovens dispostos a doar o nosso tempo, a nossa disposição e todo o nosso esforço para a comunidade, para o Lions, fazer com que esse movimento aconteça. Desde a juventude, desde as pequenas crianças até os mais velhos. É um prazer estar com vocês nessa caminhada, a gente se sente muito honrado. Mas eu acho que a principal função dentre isso, né, do Léo, é também formar grandes líderes, formar pessoas que se agreguem e que construam uma caminhada muito legal, tanto dentro do Lions, dentro do Léo, quanto fora. A mudança que um Lions faz na vida de um Léo, a mudança que o movimento Léo faz na vida de um jovem, porque você coloca, nós somos jovens estudantes, tem vários iguais a nós por aí, mas jovens que dediquem seu tempo ao voluntariado, jovens que realmente se dediquem a essas causas, não é em todo lugar que a gente encontra. Então, o nosso distrito geralmente trata, mas eu acho que é sempre importante a gente retomar, tratar esses jovens com carinho também, porque hoje em dia a gente tem muito entretenimento, tem várias opções de distração, de lugares que a gente poderia estar. Mas a questão do trabalho voluntário é a escolha de estar aqui. É a escolha de estar aqui hoje na escola de leonismo, é a escolha de cada dia que você sai de casa e faz a diferença na vida de alguém, levando o nome do Lions. E eu vejo nisso o papel fundamental na nossa vida. Deixa eu passar o slide aqui. Queria falar um pouco também sobre a vivência do Léo. Trouxe aqui dois retratos bem diferentes, porque o Léo traz muito a questão do companheirismo, da integração, da vivência, assim como o Lions traz em festivas, em visitas, em RGDs, a gente sempre tem um café antes, um jantar, para trazer essa questão do companheirismo, da convivência. A gente trabalha isso também muito dentro do Léo, mas de uma maneira um tanto quanto diferente. Na primeira foto é uma foto da conferência do Distrito Múltiplo do Léo. Aconteceu em Santa Catarina, eu estive presente, essa é uma foto com quase todos os presidentes de Distrito Léo. Depois do dia todo de trabalho, geralmente o Léo faz uma festa à noite, tem algo nesse sentido para a gente se divertir também. Tem a questão do trabalho, como a gente pode ver na segunda foto, a gente está na RGD com a nossa DG Leads, e a gente trabalha duro, a gente tem trabalho árduo, mas a gente também tem a nossa diversão, a nossa integração, o nosso companheirismo, que, assim, tem um significado muito grande tanto para o Lions quanto para o Léo, essa integração, compartilhar momentos, compartilhar vivências, tanto que é algo que a gente traz no nosso lema do AL, que seria esse compartilhamento de vivências. E é importante a gente trabalhar isso desde cedo. A gente trabalha de uma maneira diferente, mas à medida que a gente vai crescendo, vai criando mais maturidade, a gente passa a trabalhar isso de uma outra maneira. Envelhecendo nunca. Aqui temos muitos jovens, apenas muito experientes. Deixa eu passar aqui. Um dos nossos principais objetivos desse AL é ter Léos bem preparados,
Porque à medida que você funda um Léo, a questão não é só o fundar um Léo, é você preparar bem esse Léo. É esse Léo saber o que significa Léo. Porque liderança, experiência e oportunidade não vem do nada. Tem um significado, tem uma história, tem uma origem, e precisa ser realizado isso tudo tanto dentro de Lions quanto dentro de Léo. E acredito que a preparação, ela tem os nossos guias. Aqui no distrito nós temos vários guias, coloquei aqui meramente ilustrativo a Lil, a DG e o Jorge, que é quem tem trabalhado bastante com a gente na CL também, fora todos os outros conselheiros e assessores. Mas vocês são nossos grandes guias dentro do movimento, vocês são exemplo para nós. A gente olha o caminho de vocês, a gente quer traçar um caminho parecido, ou igual, ou maior, por que não? A gente que está começando agora pode ter objetivos, às vezes, muito maiores, por que não sair do D1 presidente internacional um dia? Seria uma grande honra, que é uma possibilidade. Um Léo que começa cedo é um Léo que conhece o movimento, um Léo que é bem preparado, um Léo que é estruturado. E essa é a parte fundamental para a gente, essa estruturação que vai fazer a diferença lá no futuro, para que a gente tenha um companheiro Leão que entra já sabendo o que é uma ata, o que é um RTMA, o que você tem que fazer para fazer uma festiva. Então, é muito legal, uma vivência absurdamente gratificante, porque não tem coisa melhor do que a gente sair da nossa casa, estourar a nossa bolha e fazer a diferença na nossa comunidade, na nossa sociedade, enquanto pessoa e enquanto Léo. E você levar este nome, ou levar o nome do Lions e do Léo para os lugares, é uma experiência única. Viver isso na juventude também tem lá seu diferencial, porque a gente consegue permear espaços diferentes, permear uma seara diferente do Lions. É muito, sempre vai ser, na verdade, muito fortuita essa experiência, porque ela sempre vai render muitos frutos para Lions, para Léo, e também para as nossas vidas pessoais, né? A gente não pode negar que a nossa vida pode evoluir muito depois que a gente entra no Lions, pela dedicação, pelo movimento íntegro, né, que a gente participa. Deixa eu passar. Mais do que Léos bem preparados, a gente precisa de Léos engajados. Engajados não em quantidade, a gente precisa de Léos engajados. Se tiver um Léo engajado, um Léo que faça acontecer, porque esse um dos principais objetivos do Léo, é fazer as coisas acontecerem. A gente faz as coisas de maneira muito mais braçal, de maneira às vezes mais juvenil, mas o importante é este fazer acontecer, assim como vocês fazem por outros meios, às vezes, o Léo faz, só que com muita energia, com muita sagacidade, que é o que a juventude em si pode oferecer. E esse engajamento, ele independe de quantidade, ele independe de raça, ele independe de tudo. Porque a gente entra no Léo sabendo que tem uma finalidade, que é fazer a diferença na nossa comunidade, no nosso meio de convivência, e estruturar, né, a nossa vida também, criar valores. A gente cria muitos valores dentro do Léo e dentro do Lions. É uma mudança excelente. Deixa eu passar... Bom, aos clubes que desejam fundar um Léo, eu diria que vocês estão numa L, assim, de sorte. Eu não tenho outra palavra para descrever. Porque ter uma governadora como a DG Liz, um assessor como o Jorge, e os nossos outros 2 assessores, o Eloy e a Renilda, é essencial. Ter esse trabalho forte, esse trabalho bonito que a gente faz, eles fazem total diferença. Eu falei, até esses dias comentei com os meninos, falei, olha, não sei se a gente estaria tão bem no Léo hoje em dia, né? Se não fosse a Liz, se não fosse o Jorge, se não fosse toda uma rede de apoio que o Lions fornece para a gente. Porque o Lions também é isso, é essa rede de apoio, esse compartilhamento de experiências, tanto de experiências quanto de vivências, é o que a gente está aqui para construir com vocês. A gente quer agregar, a gente quer construir. Mas para isso também é necessário que o Lions forneça essa oportunidade para os jovens. Acredite na sua juventude. Não vou falar que é fácil, não vou ser hipócrita e falar, é fácil. Não é. Às vezes vai ser difícil, vai ser puxado, e tá tudo bem. A gente
é companheiro, a gente é leão, e acredito que a gente consegue superar isso, tira de letra, mas para os clubes que pensam em formar um Léo, a gente está aqui, né, para apoiar vocês de todas as maneiras possíveis. Visita as jovens e afins, se precisar, a gente fica com cartaz no sinaleiro o dia inteiro para conseguir formar um clube de Léo, porque a gente é isso, a gente é disposição, a gente é trabalho, é comprometimento, e isso é interessante do movimento. Você começar isso, construir essa base leoística para um dia poder ser um grande leão e ter essa formação leonística dentro de casa, praticamente. Você vai levando de casa, vai levando para sua família, vai levando para os seus arredores, e o movimento consegue acessar uma gama muito maior. Porque a partir do momento que um jovem permeia dentro do movimento, ele consegue difundir isso em muitas áreas da sua vida. Como o Jorge falou, ele conheceu o Lions quando era criança. E aí, se você conhece quando jovem, você admira o que acontece, admira o trabalho daquelas pessoas, é algo que no futuro você pode querer fazer parte, você pode ter a oportunidade de fazer parte. Então, é muito importante a gente realizar esse trabalho literalmente de base, de construção, mas é algo que vai ser muito frutífero no futuro. O Léo não demora a dar frutos, isso é muito legal. Que você cria um Léo e você tem alguns retornos assim quase imediatos, justamente pela sagacidade para fazer campanhas, para estar junto com o Lions. E essa é a parte interessante de tudo isso. A gente sempre fala que o Léo tem a força para fazer e o Lions tem a experiência para direcionar. Porque a gente consegue se perder meio fácil se não tiver um Lions para direcionar, para acompanhar, para estar sempre junto. Mas a gente consegue nadar sozinho também. Mas é muito importante, né, ter esse senso, né, do quanto o Lions precisa estar junto, de como funciona um Léo, porque um Léo é literalmente um companheiro leão, um clube à parte, funciona, tem sua estrutura, seu trabalho, sua burocracia, a gente tem que resolver igual vocês, às vezes até pior, porque a gente não tem essa vasta assessoria que a DGLIS tem, mas é um trabalho muito gratificante. Não tem como, não tem sentimento melhor, literalmente, do que você sair da sua casa sabendo que você vai fazer a diferença, ou na vida de centenas, de milhares de pessoas, ou de uma pessoa só, porque a gente começa fazendo a diferença na vida de uma pessoa, somos nós mesmos. Depois a gente vai transformar a vida do outro. Então, se tá todo mundo aqui hoje, é porque a vida de vocês também foi transformada pelo Lions. O Lions com certeza agregou um pouco na vida de cada um, teve presente em momentos especiais para cada um. Então, tenho essa segurança que nós, o Léo, a assessoria Léo, sempre vai estar aqui para vocês. Se quiser conversar, se falar, quero fundar um clube, a gente ajuda a fazer um planejamento, cria uma agenda para recrutar esses jovens, achar jovens que têm esse perfil. Porque não posso falar também que são todos os jovens que vão estar dispostos a fazer esse trabalho, mas os que tiverem e forem valorizados, é uma das coisas mais sensacionais do Lions, é que o nosso trabalho aqui ele é reconhecido. Nosso trabalho aqui sempre é reconhecido. Tanto na comunidade quanto dentro dos clubes, o elogio é muito grande, a crítica é pontual, e é uma das coisas mais bonitas que tem, justamente esse companheirismo da maneira mais bonita que ele pode ser vivido. Mas é isso, contem com a gente e com a nossa assessoria. Um agradecimento especial sempre à nossa DGLIS, que está sempre com a gente, minha segunda mãe, vulgo. Quis colocar essa parte também, porque a gente sempre está junto, até na questão dos símbolos. Aqui eu fiz uma escadinha com os pins, tem o pin do nosso distrito Léo, do distrito Lions, um pin do distrito Léo do DM e um pin do distrito Lions do DM. E daí um pin internacional. E o Léo sempre está, até mesmo nos pins, porque é algo que você carrega com você. Cada leão carrega um pouquinho do Léo consigo. Você carrega a partir do momento que você troca uma experiência, que você conversa com o Léo. Você consegue mudar a cabeça dele, você consegue dar uma ideia para ele que pode transformar a vida de alguma pessoa. E agradece muito, claro, sempre vocês por estarem com a gente. E não vou falar que não é importante, mas é algo legal de se pensar também. Precisa ser bom estar no Lions. Como a gente estava falando, é um trabalho voluntário. Vocês estão aqui hoje porque vocês escolheram estar aqui hoje.
E precisa ser algo leve, precisa ser algo bom, precisa ser uma experiência compartilhada, uma vivência que seja mútua para os dois. Essa troca de experiência, ela é muito importante. Peguei essa foto minha com a Degelis, porque foi um momento extremamente descontraído que a gente teve. Nossos encontros sempre são muito bons, mas nesse dia, para mim, também foi muito especial. E a gente está sempre nesse clima, nessa risada, nesse bom humor, porque é isso, a gente escolhe estar aqui. Então, precisa também ser um bom ambiente para que os Léos queiram estar aqui, para que os Lions queiram estar perto dos Léos. Lidar com pessoas nunca é fácil, mas acredito que o companheirismo prevalece, a maturidade prevalece, e a gente sempre vai estar aqui também, caso precise dar um auxílio, uma conversada com alguém, a gente conversa. A questão da continuidade, né? Agora, a gente está praticamente refundando também o Distrito Léo, e a gente a gente vai dar continuidade a esse trabalho. É um trabalho muito bonito. O nosso distrito é um distrito grande, é um distrito forte, que vai ter seu Léo Clube também contínuo, forte e crescendo. É uma coisa que a gente reforça desde a nossa primeira fala, que a gente vai fazer isso acontecer. Não é uma possibilidade, não é uma dúvida. A gente vai fazer isso acontecer. A gente vai terminar esse AL com o Distrito Léo forte, com o Distrito Léo estruturado, para dar a continuidade a esse lindo trabalho que a gente faz. Porque isso não vai se perder assim. Vocês não deixaram isso se perder até hoje, por mais difícil que seja. A gente compreende que é muito difícil também estruturar um distrito de Léo, mas a continuidade nessa parte ela é fundamental, porque um Léo só existe com um Lions forte e contínuo. A partir do momento que o Léo tem um Lions forte e contínuo, ele consegue manter uma estabilidade e um trabalho regular. E um Léo pode também auxiliar a continuidade e a estabilidade de um clube de Lions. A partir do momento que você tem um clube de Léo, que vai puxar um Lions, que vai fazer o Lions ter mais energia, isso pode gerar estabilidades para clube de Léo também. Para clube de Lions. E é algo muito interessante também aos clubes, né, que tem essa dúvida. Meu clube está bem fraco, será que a gente funda um Léo? Por que não? Por que não? Por que não se permitir viver essa vivência, né? Ter essa vivência de um clube Léo. Ter essa oportunidade de trabalhar com jovens, de ver que isso faz a diferença, tanto no clube de Lions quanto no clube de Léo. E no distrito nem se fala, é fundamental. Bom, por hoje é isso. Queria agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui. Espero que tenham gostado. Eu tentei dar uma humanizada na apresentação, justamente para vocês conhecerem melhor a gente, e porque a parte técnica, às vezes, ela fica meio fria para a gente. E é bom saber o que é o Léo, quem é o Léo, como ter um Léo. E não é difícil. Ter um Léo é você caminhar junto. É você trabalhar junto. Porque a garantia que o Lions te dá é que as coisas vão acontecer. Só depende da gente. Fazer isso acontecer, fazer as coisas chegarem a que elas precisam chegar. E um outro aviso também, aproveitando a oportunidade, também nesse cachecol bem bonito, exclusivo, que o nosso secretário fez. Ele vai estar sendo rifado aí nas próximas semanas, talvez na RGD, talvez uma rifa online. A gente vai estar mandando as informações do grupo das assessorias para vocês repassarem aos clubes. Agradeço em nome dos meninos, do Pedro, do Heron, do Jorge. E muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui hoje. Um abraço e um beijo especial para a Degelis. Obrigado por mais essa. Beijo, gente. Muito bem, Gustavo. Da mesma forma, foi excelente ouvir aí os teus depoimentos, uma energia nova que precisa muito do Lions. O Lions precisa do Léo. Não é só o Léo que precisa do Lions. Acho que essa junção é muito importante. Já na semana passada, nós tivemos uma conferência, algumas palestras também aí, que envolveu aí o intercâmbio, e tinha jovens e pessoas vibrantes, né? E hoje, com esse complemento aí que você prestou, e também o Jorge, né?
foi a gota d'água aí para encher o copo com um belo refresco para todos nós, viu? Parabéns. Agora nós vamos abrir aí, ainda temos um tempo, né? Vamos abrir aí para perguntas. Enquanto vocês se preparam aí para as perguntas, basta levantar a mão ou ali tem as reações, né? Reaction no Zoom, que permite cada um levantar a mão, ou aqui mesmo pela imagem, né? A gente não tem a imagem de todos aqui, mas eu vou passar para a galeria para a gente ter a imagem de todos. Então, se alguém quiser fazer alguma questão, ou levantar algum problema, a gente pode solucionar aqui e agora. Nós temos aí alguns comentários, né, que eu vou rapidamente ler aqui, sobre a palestra do PDG Toshiro. Não deixa dúvidas. Parabéns, Toshiro. O Jorge Ávila, obrigado, trouxe muitas novidades. O João Batista pôs lá, muito esclarecedora a palestra. A Carla Menghini, maravilha ver alguém tão jovem já engajado com uma ação tão importante. A Fátima, exemplo de jovens com compromisso de voluntários. O Ale, sensacional a participação dos Léos. A Vanessa colocou aqui, boa noite, companheiros. Fico feliz em ver o empenho desses meninos com o Léo. A Dilué, parabéns aos palestrantes pelos excelentes conteúdos das palestras e os jovens engajados ao voluntário. Maravilha. A Fátima complementou, parabéns pela palestra, Gustavo. Gostei de sua positividade e vai em frente, um exemplo a ser seguido por muitos jovens. João Batista complementa, muito bom, Gustavo. E agora, deixo a palavra com vocês. Alguém quer se manifestar, mais algum comentário sobre qualquer uma das palestras do enfoque de Fundação de Lions e enfoque de Léos também, Léos Clubes? Vamos ter alguma manifestação. A Isabelle também é uma outra jovem que nós temos aqui no Lions. Poderia também dar a sua contribuição, mas o Péricles está querendo falar, né? Péricles? Vamos lá. O companheiro Carlos Eugênio, o companheiro Eugênio também havia pedido a palavra. O Eugênio, eu não estou com todas as telas aqui. Eugênio. Então, o Péricles, dá um tempinho para o Eugênio primeiro. Ele levantou a mão lá atrás. Pois não, Eugênio? Manda a bola. Boa noite a todos. Eu gostaria só de falar um pouquinho sobre tesouraria para o Distrito Léo. Tá? O Distrito Léo não é o Distrito Léo que paga as taxas, quem paga a taxa para o Distrito Léo é o Clube Padrinho, que o Lages Internacional lança no mês de julho para pagamento no mês de agosto, $100. Esse é o custo que o Clube Padrinho paga para o Distrito Léo. Mais um detalhezinho que eu queria comunicar, que de acordo com as normas de elaboração orçamentária do distrito, anualmente, o distrito LD1... Tem muita coisa que você não sabe. E você sabe tudo? Não sei. Muita por isso estou aprendendo. Ele está com o microfone aberto. De acordo com vou repetir, que ficou um pouco meio confuso. De acordo com as normas da elaboração orçamentária, o distrito LD1 repassa, não, tem um percentual de 6% do orçamento para despesas e manutenção do Distrito Léo, sendo que
3% pode ser repassado no primeiro semestre e 3% no segundo semestre. Tá? Então, essa era a observação que eu queria fazer sobre a contribuição ao Distrito Léo. Obrigado. Ok, obrigado pelos esclarecimentos, companheiro Eugênio, porque vocês notem, então, que o Léo realmente ele não tem nenhuma despesa aí, com taxas internacionais, uma vez que o Clube Padrinho disponibiliza aí o pagamento da taxa. E o Distrito LD1, no caso, tem verba de 6% do orçamento, que é bastante, né? Para uso em programas do Léo. Então, fica aí a notícia. Péricles, por favor, a sua vez. Valeu. Muito obrigado, companheiro Carlos Eugênio. Eu quero, por oportuno, me congratulizar com o companheiro Ali. Nós participamos indiretamente da fundação do Lions Clube de Santa Isabel do Oeste, onde ele foi o líder, e de outros clubes daquela região, mas principalmente no trabalho que desenvolveu na reabertura, vamos dizer assim, entre aspas, do Lions Clube de Pato Branco. Foi um clube que, na gestão da Marilu, teve a infelicidade e, por incapacidade de alguns companheiros daquela época, ter encerrado as suas atividades. Mas, graças à liderança do companheiro Ali, com o seu conhecimento da cidade, hoje está aí um clube de alto potencial. Temos participado com o companheiro presidente daquela época, de lá, em algumas orientações, e estamos sempre à disposição. Em segundo lugar, o companheiro Jorge, pela forma como que se ouve com o Léo Clube. Nós, na nossa gestão, participamos da fundação de um Léo Clube. Hoje eu não sei como é que está, porque decorridos dos anos, mais de 10, Matelândia, eu não sei se ainda tem o Léo Clube. Mas, na época, eu tenho fotografias guardadas do número de companheiros Léos que ingressaram. O importante é saber que Léo Clube é um serviço do Lions. E o Lions, que se preza a prestar bastante serviços, deve ter também em mente a criação do seu Léo Clube. Nós sabemos, tivemos exemplos aqui em Ponta Grossa, do Léo Clube Vila Velha, em 1900 e antigamente, não vou dizer o ano porque eu não lembro, senão vão me chamar de velho, mas hoje temos um exemplo de progresso, Léo Clube Ponta Grossa Centro. Este clube vai longe, porque já está fornecendo elementos de capacidade para administrar um Lions Clube. Então, não vamos dizer que o Léo seja o futuro do Lions. O futuro do Lions está no serviço que o Lions presta, inclusive em favor dos Léos Clubes. É a minha participação, companheiro Carlos Eugênio. Muito obrigado. Eu gostava, né? Muito bem. Bem, companheiro Péricles, obrigado aí pelas suas palavras. A gente agradece aí a participação de todos. Nós temos mais um recado da Isa aqui, que ela manda os parabéns a todos os palestrantes pelas brilhantes explanações e participação jovem. Também no WhatsApp, muitas mensagens chegaram, sempre homenageando aí os palestrantes e agradecendo aí pelas palestras. Eu não sei se alguém mais quer fazer uso da palavra, vocês me ajudem aí, porque eu estou com a minha tela aqui e eu não consigo ver todos ao mesmo tempo. Se ninguém for fazer uso da palavra, eu gostaria só de dar uma complementadinha rapidinho. As cidades que já têm um clube de Léo, ou as cidades que têm mais de um clube de Lions, eu dei uma conversada com o presidente do DM, porque a gente já teve situações de quererem fundar 2 clubes de Léo na mesma cidade.
E eu perguntei para ele se no DM a gente tinha isso, em algum distrito, e o único distrito que houve a possibilidade disso acontecer foi no Léo LD7, mas, tipo assim, cada clube deles lá tem em torno de 90, 100 associados Léos. Tipo, o último encontro deles teve 580. Então, queria pedir também aos clubes que pretendem fundar um Léo, e tem mais de um clube de Lions na cidade, por favor, conversem e tentem fundar apenas um clube de Léo, porque é muito difícil manter um clube de Léo, quem dirá dois. Ter jovens, tipo, transitando entre um clube e outro, às vezes torna as coisas um pouco mais difíceis. Mas era só isso. Obrigado a todos, boa noite. Valeu. Então, mais alguém aí quer a palavra? Enquanto isso, enquanto vocês pensam, eu faço a propaganda aí de mais uma escola de leonismo, que vai acontecer no dia 27, na próxima quinta-feira, também um tema muito importante, sobre a Fundação Internacional de Lions Club. As palestras serão proferidas pela companheira PDG Liu e PCC Cláudio Rigo, né? Que o casal, eles se interessam muito por isso e fazem um trabalho também muito bom, apoiado aí pelo Péricles e pela Marilu, que são os responsáveis aí pelos consórcios do LCIF, né? Então, em não havendo mais ninguém querendo se manifestar... Eu gostaria de falar... Neiva, muito Neiva. bem. Pode falar. Boa noite a todos. Fiquei aqui assistindo. Quero parabenizar todos os integrantes. Aí, como diz o Gustavo falou, é uma fala, né? Enfim, quem falou. Eu, como coordenadora do JET, realmente só posso, vamos dizer, reforçar tudo o que eles falaram, principalmente sobre Lions, porque realmente é aquilo que eu gostei muito do que o Alex falou. Lions tem que vir do coração, a gente tem que querer, a gente tem que amar o que a gente faz. E eu sempre transmito essa parte, que realmente um ponto positivo é você amar aquilo que você faz. E eu continuo aqui na minha luta, incentivando para os clubes fundar novos clubes. Comecem com núcleos, tá? E depois há um fechamento com o clube. Porque a gente ouve muito, não, eu tenho que reforçar meu clube. Faça um paralelo que até quando a gente funda o clube da gente fica, ele reforça, porque a gente se motiva porque está fundando um clube. Então, parabéns a todos. Alex, aquilo que eu falei, estou à disposição de todos esses contatos que vocês têm ali, vocês vão fundando, e a minha parte é por terminar de orientar para vocês. Um abraço a todos. Muito bem, Neiva, muito obrigado aí pela sua participação. Eu esqueci mais um detalhe. O Tossiro comentou de a gente fazer um encontro de orientadores. Então, ele passou a data do dia 3, 4 de dezembro. Amanhã eu vou alinhavar a data com a governadora e fazer o pedido. E, desde já, quem está ouvindo, que se motivem e guardem essa data, que é muito importante fazer esse curso, porque dentro do curso você tem uma orientação, como depois acompanhar os clubes que a gente está fundando. E se tem intenção de fundar um clube, precisamos de ter os orientadores, porque os últimos cursos de orientadores estão vencendo aqui, pelo menos, Sudoeste e Oeste, está vencendo em novembro. Então, nós temos que renovar esses novos treinamentos de orientadores. Mas é só ter a data marcada que eu já vou começar a divulgar na região aqui. Mas, desde já, reservem essa data. Obrigada. Muito bem. Então, eu também quero estender aí
a palavra agora para a Aurelinda. A Aurelinda quer dar um toque. Muito bem. Boa noite a todos. Não só para informar a companheira Neiva que eu, o companheiro Alessandro, o companheiro Quirino e o companheiro Fernando Miaco, de Curitiba, fizemos o último curso de Leão Orientador do distrito do DMLD, e já estamos com formação, só faltam os certificados, mas devem estar chegando por aí. Então, nós já estamos habilitados até 2025 para sermos leões orientadores. Eu vi o nome só do Alex, mas que bom saber, porque assim nós já podemos começar a trabalhar logo com esses orientadores que têm o certificado. Muito bem. Bem, então, indo para o finalmente, eu quero cumprimentar aí o Toshiro Ida pela bela palestra, muito elucidativa, cheia de informações para a gente poder verificar o caminho, né? Muito bom. O Alessandro, que fez uma palestra assim de viva voz, de pronto, de coração, né? Fazendo com que as coisas fossem bem colocadas, agradeço. O Jorge Ávila, o nosso companheiro lá de Ponta Grossa, ele está sempre junto com os jovens e conseguiu transmitir também uma informação muito grande aí sobre a assessoria Léo. Parabéns, Jorge. E ao Gustavo. O Gustavo pediu para sair antes, porque ele tinha aula aí para continuar na faculdade, mas fica aqui oficialmente, então, os agradecimentos ao Gustavo. Muito bem. E, então, finalmente, eu passo a palavra para a dona companheira Liz Gabardo para fazer, então, as suas considerações finais. Ligar o microfone. Eu estou com um probleminha com relação à internet. Eu estou numa sala pública, né? Estou no hobby de um hotel, então eu serei bem breve. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos palestrantes. São palestras motivadoras. Nosso ex-governador Toshiro é um hors concours que nós temos no nosso distrito. Nosso companheiro Ale é uma liderança que está se destacando em muito no nosso movimento, e nós só temos a agradecer aos dois pelo grande trabalho que vocês fazem no nosso movimento de Lions. Vocês são referências e moram no meu coração. Jorginho e Gustavo, vocês dois são exemplos. O que o Léo pode fazer pelo Lions? O Jorge é um exemplo vivo e muito recente. Eles estão trabalhando junto ao seu clube, estão erguendo o clube. E é fundamental o trabalho desses companheiros Léo. Tanto o Jorge, quanto o presidente do clube, que também é um companheiro, foi um companheiro Léo. Seu dinamismo, eu só posso agradecer à nossa Escola de Leonismo, mais uma vez, um trabalho magnífico que está sendo feito. Nós temos um trabalho muito bom sendo feito pela escola e gostaria que mais companheiros pudessem nos ouvir, pudessem assistir, que realmente é muito importante. E, mais uma vez, convido-os para o dia 27, a palestra da nossa ex-governadora Lil, do nosso ex-presidente do Conselho de Governadores, companheiro Cláudio, sobre a Fundação Lions. Tem informações muito importantes. E eu gostaria que fosse transmitido esse convite a todos os companheiros dos clubes, os coordenadores da Fundação Lions, dos clubes, porque teremos informações muito... Meu abraço aqui de longe para você. E, considerando que a minha internet está muito ruim, só me despeço de todos com um abraço e gratidão a todos. Tá? Muito obrigada por tudo. Um abraço para vocês.